Olá, você está assistindo Filme a Filme, o primeiro episódio de 2017. Muito bem, começando a nossa nova temporada aqui, 2017, e com muitos filmes legais pra vocês, inclusive esse primeiro aí, confere. Passageiros, um sci-fi, suspense, sabe-se lá Deus o quê. Estrelado pela Jennifer Lawrence e o Chris Pratt. Eles fazem uma dupla, estava hibernando, indo pro espaço. Eles deveriam hibernar 120 anos até chegar em um novo planeta, mas rola um bug ali na cabine do sono deles e os dois acordam 90 anos antes de chegar até esse planeta. Apenas 90 anos. Apenas, o que são 90 anos, São né? 90 anos, né? Vamos lá, passar 90 anos transando, felizes. É isso. Estrelados com Oscars na mão. Mas imagina essa situação, né? Você acorda de uma hibernação 90 anos antes e só tem os dois ali. Parte desse princípio, esse é o roteiro do filme. E existe, a nossa produtora encontrou uma coisa muito interessante, porque existe um quadrinho, parece, tem mais ou menos o mesmo plot e tal, ninguém da produção, ninguém falou nada oficialmente, ninguém nunca se pronunciou sobre isso, mas é uma história que acontece aí nos fóruns das internets da vida, rola essa, já não Essa relação, né? Mas não sabemos o desenvolvimento, se é tão igual assim. Oficialmente, o filme não é inspirado nesse quadrinho, o 50 Girls 50. Ele é um roteiro original, mas há quem faça a relação e a produção não nega e nem afirma. E é coisa rara, né? Tipo, ficção científica, assim, ser um roteiro completamente original. Geralmente é baseado em livro, em conto, né? Muitos autores famosos. Então é legal que seja uma ficção científica com o roteiro original feito e pensado para o cinema. E embora tenha, assim, esse elenco maravilhoso, esse roteiro que é muito interessante, um trailer que te pega, não foi a melhor semana pra lançar esse filme, né, Ricardinho? Pois Tem né? Rogue One, tem outros filmes muito bombados ali na concorrência. Que acaba ficando um pouco ofuscado, né? Você vai lançar uma ficção científica na mesma semana que Star Wars, né? Rogue One, não faz muito sentido. Isso acabou prejudicando, sim, o filme em bilheteria, por mais que a Jennifer Lawrence, super estrelada, com, né, Oscar de melhor atriz, cachê de 20 milhões que ela fez, ela recebeu por esse filme. Por mais que ela esteja no elenco, no filme não foi tão bem quanto esperado. Em bilheteria a gente consegue entender por quê. Mas, Ricardinho, diga-se de passagem que esses 20 milhões aí que a Jennifer Lawrence recebeu foram muito bem pagos, porque foi a primeira cena de sexo que a atriz fez. Apesar de ela já ser premiada com Oscar e ela ser bastante experiente, apesar da idade, foi a primeira cena de sexo que ela realizou. E ela falou que ela ficou tão nervosa, mas tão nervosa, que ela teve que encher a cara, tomar umas, pra conseguir relaxar e fazer. Porque também, além de tudo, foi a primeira vez que ela contracenou beijando um cara que era casado. Então ela ficou muito tensa, assim. Então foi meio que foi um cachê da libertinagem, foi o passe da virgindade dela diante das câmeras. Vendeu o Misuag. Vale isso mesmo. 20 milhões? Tá bom. Tá bom, né? Tá bom, né? Nem precisou transar de verdade. Pras câmeras. Imagina, perdi de graça, o que é isso? A construção toda desse mundo é muito interessante. A começar pelo design da nave, uma coisa super engenhosa, super bonita. E é uma nave que, quando a gente contar um plot pela primeira vez, você imagina com uma navezinha indo e tal. A nave é imensa, né? É imensa, uma estação. É uma estação, é um mundo ali com o pé direito altíssimo, assim, uma nave incrível. Ai, meu Deus. Uma arquitetura assim maravilhosa. E os robôs que habitam aquela nave, né, que estão servindo as pessoas, tem uma estrutura. Esses robôs, a gente viu um documentário sobre como funcionou, como eles resolveram, e o design mesmo dos robôs é muito, a construção de mundo é muito interessante. É muito legal. E o legal é que, assim, é muita coisa feita em CGI, mas muitos cenários é feito real mesmo. Então, assim, eu acho que é até mais fácil pros atores contracenarem com esse tipo de coisa, né? Sim. Mas é muito bonito mesmo, assim. Aquelas coisas existem. Aquele robô barman lá, que é o Bartender. Michael Sheen, que ele tem aquela parte de baixo robótica, muito legal, muito legal. Muito legal, ele fez inclusive a cena, ele sentado em cima de uma cadeirinha, assim, que era uma cadeirinha meio robô, meio uma displatinha. calça verde. Vai assistir esse filme, tem muitas camadas pra você se divertir com ele, e é isso aí. Moana, um mar de aventuras, a nova animação da Disney. Juliana Romano chegou com uma heroína que não segue os padrões que costumam seguir as heroínas da Disney. Que bom, agora a história se passa na Polinésia, é uma heroína mais de pele bem mais escura, com umas coxonas, uma batata da perna imensa e uma... não seja assim, não é imensa também. É pra
padrões talvez seja, Perto né? dos padrões da Disney, vai. Mas até um belo batatão Tem. que ela usa pra ir dar na cara de todo mundo, não tem par romântico dessa vez. Maravilhosa. É uma Né? princesa muito diferente. Na verdade, ela Sim. não é uma princesa. A Disney Sim. resolveu deixar isso bem claro. Ela é uma heroína mesmo. Ela é tipo uma mistura de Valente, que tem uma pegada mais feminista, com Mulan, assim, também. Mulan ainda mais Ela tá lá em carreira solo, Tá na lá em missão carreira dela. solo. Ela é uma personagem magra, mas ela é uma personagem fora dos padrões de magreza daquelas princesinha magricela que se assoprar voa. E faz sentido isso, né? Porque Faz ela vive sentido. num ambiente em que ela precisa usar a força dela, logo ela desenvolve o corpo, né? Então Exatamente, ela real. anda de barco, puxa vela. Resumindo bem, a história de Moana é que é o seguinte, ela tem que encontrar o deus Maui, que é um deus que existe de verdade, tá, gente? Sim. Ele é cultuado em algumas crenças, pra salvar a tribo dela. A história é muito bacana e representa bastante o povo da Polinésia, mas também gerou muita polêmica. Ê, mundinho. Mundinho. Mundinho tá assim, sensível. Qual que foi a polêmica da vez, Ju? Me conta. Tiveram várias polêmicas, assim. Entre elas, a que eu mais gosto, que eu concordo com essa polêmica, que é o seguinte, é uma puta história feminista, Moana, uma heroína, que não tem nada a ver com princesinha delicada e tal, mas aí tem que ter o deus que é uma figura masculina. Tem várias deusas, várias semideusas, enfim, que são representadas pela figura feminina, mas eles tiveram que escolher uma figura masculina. Já gerou o primeiro, né? O primeiro tchan. O primeiro tchan foi isso. O segundo tchan foi em relação a uma roupa que a Disney colocou no mercado, uma fantasia do deus Maui, né? Que é o parceiro de aventuras dela no filme. E ele tem um corpo, ele é bem corpulento, sem camisa, com um colar ali e tal, e muitas tatuagens pelo corpo. A Disney fez uma roupa meio que simulando o tom de pele dele, que é mais escuro, e com as tatuagens, né? Uma vestimenta que simula a pele do deus Maui. Isso gerou uma polêmica danada, a gente falando que isso é um insulto, né? Porque Apropriação cultural. Apropriação cultural. Teve gente que relacionou com fazer blackface, né? Que é você pintar a cara de preto pra parecer um negro. Teve gente que defendeu isso, falando que é uma maneira de você aproximar as crianças de hoje em dia, que tendem a pegar muitos modelos estéticos e culturais do que elas veem na televisão, que elas veem no cinema, ter acesso a uma cultura diferente de um jeito infantil, lúdico. E o terceiro tchan, segura esse tchan. Adorei, vai. A terceira polêmica, Deus Maui, que foi representado sendo gordo, uma barriga grande. Ele é largo também, mas o povo da Polinésia ficou levemente ofendido, como se eles estivessem falando que a população lá é obesa. Eu, francamente, e olha que eu sou defensora das causas plus size, sou contra a gordofobia e tal, eu acho que foi um pouco de preconceito deles com eles mesmos, porque assim, eu não vejo problema nenhum, uma vez que os outros personagens, eles são representados como magros. A Moana mesmo, ela tem a perna mais grossa, mas ela é fina na cintura, ela é magra. Não, ela é magra. Se a gente não falasse pra você desse lance da cintura dela, você ia passar a achar que é qualquer outra princesa da Disney. E não é que são o povo todo gordo, não tem porquê. Eu também não concordei, não. Acho que é mimimi. Achei que foi um preconceito deles com eles mesmos, assim, como se só porque tá representando a cultura deles não pode ter um gordo, assim. Mas Mas gerou, cada um. O filme parece ser um novo clássico da Disney mesmo, é muito legal, a animação é muito bem feita. O CGI, né, parece que teve muito pouco desenho à mão dessa vez, foi tudo concebido em digital, né, em computação gráfica. Nossa, eu achei uma gracinha. A Moana é linda, ela é bem diferentona mesmo das princesinhas da Disney, vocês sabem? E ela é dublada por uma menina de 14 anos, né? Estreante no meio artístico, ela participou de uma audição e ela dubla, canta as músicas, canta bem pra caramba. E o deus Maui é o... The Rock, o Dwayne Johnson. Dwayne Johnson, nem sabia que ele se chamava, pra mim era só The Rock. É ele mesmo, ele canta também, é bem legal. Bem legal, né? A gente viu um documentário eles dublando, eles maior cuidado com a dublagem, muito bom. We make our nets from the water sweet inside. We use the leaves to build fires, cook up the meat inside. So here I'll stay, my home, my people beside me. And when I think of tomorrow, there we are. Hey! Well, anyway, let me say you're welcome. For the wonderful world you know. E o Dwayne também tem descendência da Polinésia, então ele também, eles realmente pegaram ali pessoas que tinham a ver com essa cultura. É bem legal, gente, eu fiquei muito empolgada com a Disney, eu fico feliz essa nova fase da Disney, assim, de apostar em personagens feministas, personagens femininas fortes, porque, né, além do momento em que a gente vive, a Disney percebe que ela tem que educar a próxima geração. E a Disney tem muito poder, né? Muito poder. A Disney tem muito poder, as pessoas crescem vendo Disney e acabam se espelhando no que a Disney produz. Então é muito legal ela ter essa abertura pra ideias progressistas e não a cabeça fechada
É muito legal, vamos todo mundo assistir Moana. Moana. Muito bem, vamos fazer agora as rapidinhas e a gente vai começar com Eu, Daniel Blake, um filme inglês de um diretor de 80 anos com uma longa carreira ativista pelas causas sociais, e tem dezenas de filmes que tocam nesse assunto. Esse filme conta a história do Daniel Blake, que é uma pessoa de mais idade que precisa contar com um sistema de previdência da Inglaterra por uma questão de saúde que ele tem. E o filme mostra a burocracia que é você e a incoerência desse tipo de serviço para você ter acesso ao que você precisa de saúde. Então o filme conta a saga desse homem doente que vai morrendo aos poucos por causa dessa burocracia. O diretor ele se posiciona bem forte em relação a isso. Nos filmes dele ele sempre mostra essa situação em que os pobres são necessariamente o lado bom da história e o capitalismo o lado ruim. O filme ele ganhou o prêmio máximo do Festival de Cannes, a Palma de Ouro, concorrendo com outros filmões de 2016, como Aquários aqui do Brasil, muito aplaudido, e estreia finalmente no Brasil agora. E se você gosta de uma pegada meio Labirinto do Fauno, assim, assista esse próximo filme 7 minutos depois da meia-noite. Em inglês é A Monster Calls. Esse filme é do J.A. Bayona, que é um aprendiz do Guilherme Del Toro, que foi quem fez o Labirinto do Fauno. Então tem essa pegada fantasiosa, meio de escape da realidade por meio da fantasia. A história é de um menino de 13 anos que tem uma vida assim bem difícil. A mãe tá com câncer terminal, o pai é super ausente, a avó é uma megera e ele é super trollado na escola, sofre bullying e tal. E aí ele acaba inventando um mundo mágico ali durante o sono dele. Ele sonha com um monstro, que tem a voz do Liam Neeson. Aliás, esse elenco é bem legal, tem a Sigourney Weaver, tem o Liam Neeson, tem a Felicity Jones. O filme é uma adaptação do livro com o mesmo nome, A Monster Calls, do Patrick Ness, que foi quem fez o roteiro também do filme. O terror Dominação conta a história de um exorcista nada convencional que é capaz de entrar no subconsciente de uma mente possuída. Ele tem um grande desafio pela frente quando conhece um menino de 9 anos que está possuído por um demônio que o exorcista já enfrentou no passado. O filme é do mesmo produtor da franquia Atividade Paranormal. O drama iraniano O Apartamento conta a história de um jovem casal que é forçado a mudar para um novo apartamento no centro de Teherã devido a riscos de desabamento do prédio onde mora. Mas um grave incidente ligado à inquilina anterior vai transformar drasticamente a sua vida. O longa do premiado e polêmico cineasta Asghar Farhadi recebeu 2 prêmios do júri no último Festival de Cannes, melhor roteiro e melhor ator, e também foi escolhido pelo Irã para representar o país na corrida pelo Oscar de 2017. O diretor já faturou a estatueta de ouro na mesma categoria em 2012 por A Separação. O filme português John From, do diretor João Nicolau, conta a história de Rita, uma adolescente que não tem lá muito o que fazer da vida e ocupa o tempo ocioso pegando sol na varanda, interagindo com a sua melhor amiga Sara, lá no prédio onde elas moram. Um dia ela se interessa por um novo vizinho bem mais velho que ela e tenta atrair a atenção dele. É um filme bastante artístico, com um ritmo que parece ser mais lento do que a gente está acostumado, e cenas que chegam até a ser bizarras no ótimo sentido, fruto da criatividade do diretor. E encerramos aqui a nossa primeira semana de janeiro. Nossa primeira semana de 2017. Começou. A gente espera que seja um ano incrível pra você, que a gente tenha sempre estreias maravilhosas pra contar e que vocês frequentem muito mais o cinema junto com a gente. É isso aí. Deixa o seu joinha, o seu primeiro joinha pra gente de 2017, o seu primeiro comentário pra gente de 2017 e acompanha a gente na próxima semana com mais estreias no cinema. Até!